Estamos ao vivo, agora sim. Então, Opa! quero primeiramente agradecer aí o nosso querido amigo Júlio Araújo, especialista em estratégia de gestão e pequenos e médios negócios, uma pessoa que eu tive a honra de conhecê-lo nas redes sociais, uma pessoa de extrema importância e relevância que a gente tem aí Obrigado. possibilidade de trazer para os advogados aqui da nossa região. E a gente vai conversar hoje sobre alguns assuntos, né, Júlio? E Boa. já vou passar a palavra para você se apresentar um pouco. E os assuntos que a gente separou para conversar hoje com os advogados sobre gestão, marketing e entrega. O Júlio, que tem uma grande facilidade em ensinar, né, um professor aí por excelência, vai poder Obrigado. falar um pouco mais sobre esse assunto. Júlio, por favor, fique à vontade. Bom, olá pessoal. Então, primeiramente, eu não sei se bom dia, se boa tarde para vocês, né? Para mim já é boa tarde, já almocei, já tô passado da hora do almoço, então para mim já é boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. Realmente para mim é um prazer estar aqui. Sinceramente, eu vou falar para vocês que eu tô até com frio na barriga. É a primeira vez que eu vou falar para um grupo importante, para um grupo grande de uma classe, né? E a responsabilidade é muito grande, né? Eu entendo, admiro muito a profissão de vocês, admiro muito a trajetória que vocês escolhem de vida. Tenho alguns familiares, inclusive advogados, e admiro muito a profissão. Sinceramente, é um prazer enorme poder estar aqui contribuindo. Foi um prazer maravilhoso receber esse convite do Paulo. Foi, assim, uma honra mesmo. Bom, Paulo, será que eu tenho um minutinho, então, para me apresentar rapidamente para a galera? Claro, por favor. Legal. Bom, galera, então, prazer falar. Eu não sei, onde é que eu vejo quantas pessoas tem aqui? Onde é que eu vejo? Cadê? Eu posso ver a página? Será? Como é que eu faço para acompanhar? Tem interação da galera? A Facebook, galera comenta? Como é Facebook que da OAB de funciona? Carapicuíba. A gente está lá no Facebook da OAB de Carapicuíba. E até vou pedir para o Benilton disponibilizar o link no nosso grupo fechado Boa. para que a gente possa acompanhar essa informação. Será Benilton, você que, faz isso para a gente? será que se eu olhar aqui no meu Facebook eu consigo ver? Para ver se tem interação da galera? Consegue sim. Consegue sim. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou acessar a página que daí eu fico vendo se a galera comenta aqui embaixo e tudo mais, enquanto a gente vai conversando, né? Bom, galera, aqui, ó, já achei a página de vocês aqui. Tem duas, na verdade, aqui. Não, uma é grupo, a outra é página, cadê? É página, né? Isso, é a página. Então achei vocês aqui. Aí, ó, já tô olhando aqui. Deixa eu ver se aparece nós aqui. Ah, cara, eu tô me vendo aqui, cara, que coisa mais linda. Graças. Legal, muito bom. Você está melhor que eu porque eu não estou me vendo. Olha aqui, ó. Tô vendo nós aqui, cara. Que legal, que maravilha. Eu vou Legal. disponibilizar. Essa live vai ficar aqui, né? Ela fica hospedada aqui depois, né? Sim, fica hospedado. A gente Então, grava legal. todas Eu as vou lives. disponibilizar então depois o link também lá no meu Instagram para a galera que quiser vir assistir aqui poder assistir também, beleza? Ótimo, ótimo. Mas legal, então, galera, vamos lá. Prazer conhecer vocês. Meu nome é Júlio Araújo. Eu sou especialista em estratégias de pequenos e médios negócios, né? Estratégias de gestão. Falando rapidamente sobre a minha trajetória, eu comecei a empreender desde muito cedo, desde os meus 20 e pouquinhos anos, eu já comecei a tentar fazer meus primeiros negócios, que no começo não deram muito certo e acabaram me jogando de volta para o mercado de trabalho. Naquela época faltava maturidade, faltava experiência, faltava know-how, faltava muito conhecimento, né? E aí o que acontece é que eu voltei para o mercado de trabalho e nesse mercado de trabalho eu acabei tendo grandes oportunidades. Eu trabalhei em uma das maiores transportadoras do país e dentro dessa mesma empresa eu pude também trabalhar durante um bom tempo dentro de uma das filiais da Ambev. E dentro deste trabalho, dentro dessas empresas grandes que eu pude trabalhar, eu aprendi muito sobre gestão, sobre estratégias, como organizar um negócio para tornar ele lucrativo, né? Com a alta performance que essas empresas têm. E em algum determinado momento, decidi voltar aqui para minha cidade. Nós já estávamos, eu estava fora da cidade a trabalho, minha esposa ficou aqui, minha família ficou toda aqui, e eu decidi voltar. Voltei para cá e comecei a pensar no meu próprio negócio. E nesse pensar no meu próprio negócio, na verdade, surgiu primeiro a ideia, surgiu porque eu trabalhava eu vim para cá trabalhar numa indústria grande também, de porte nacional. E nessa indústria surgiu a possibilidade
de eu fazer, de eu cuidar da parte estratégica dela, né? E aí eu sugeri para o meu antigo patrão que se ele me permitiria, quem sabe, abrir um CNPJ e a partir desse CNPJ ele continuar me pagando como pessoa jurídica, porque daí ele poderia me pagar mais sem custar mais para ele. E aí surgiu a ideia de começar a atender pessoas, né? E aí eu pensei, por que não? Já que eu já faço esse trabalho, por que eu não posso, então, levar isso para mais pessoas e tudo mais? E aí começou a minha trajetória. Há mais ou menos 3 anos eu tenho essa empresa, um pouco mais de 3 anos e uns 2, 3 meses, eu abri meu próprio negócio. E no decorrer dessa caminhada, muito aprendizado, muita dedicação, muitas horas e horas e horas e horas e horas de trabalho e pouco sono. E eu sei que dessa parte vocês entendem bem, né? Porque vocês também estudaram e ralaram pra caramba para estar onde é que vocês estão, né? E graças a toda essa trajetória, hoje eu estou aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre as coisas que eu aplico, sobre as coisas que eu já estudei, sobre as coisas que eu tenho visto que dão certo. E o meu trabalho é totalmente dedicado para pequenos e médios negócios, para tanto profissionais liberais, quanto donos de comércio, donos de indústria, enfim, né? E meu foco principal é a gestão, mas acabei me aprofundando muito no marketing também, porque eu também preciso vender, né? E por esse precisar vender, surgiu o mundo digital, surgiram as estratégias de marketing digital na minha vida, e surgiu todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu pude construir até agora. Que ainda não é gigante, tem muita gente maior aí no mercado, mas graças a Deus já me permite conquistar o meu próprio espaço e isso está sendo bem legal. Por isso estou aqui para falar com vocês. Paulo, e agora é contigo, cara. O que vocês querem ouvir de mim? O que eu posso ajudar vocês? Pois bem, Júlio, até agradecer a vossa apresentação, né? Foi assim que a gente teve a oportunidade de conhecê-lo nas redes sociais. Tem uma grande influência aí nas redes sociais e queria, se a gente puder iniciar falando um pouquinho como, no seu entender, a gente pode estar organizando um negócio, né? Fazendo a gestão de um pequeno negócio, porque imagina só, Júlio, o escritório de advocacia, a gente entende que ele seja uma empresa, né? Às vezes até de um funcionário só, que é o advogado. Sim. Como que ele poderia fazer essa gestão desse escritório, né? Em termos de organizar, né? E essa seria talvez a nossa primeira indagação a você, que é o especialista nessa área. Boa, muito boa. Uma das coisas que eu mais percebo, Paulo, dentro da maioria das áreas, na verdade, de profissionais liberais, não só do pessoal do direito, mas do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, né? Então, a maioria das pessoas, eu acho ótimo que você tenha feito essa pergunta e que vocês estejam já olhando para isso, entende? Porque o que eu percebo é que a maioria dos profissionais, quando eles se especializam em uma determinada área, eles focam em ser extremamente bons nisso. Mas a maioria, né, das pessoas que eu pude interagir, né, conhecer até hoje, esquece que a partir do momento que você trabalha por conta própria, independente se você da área que você atua, se você trabalha por conta própria, você já não é mais um advogado. Você é um empresário, entende? Então, assim, eu acho que essa é a primeira percepção. E é maravilhoso que vocês já tenham esse olhar para isso, né? Porque você tem que entender, a partir do momento que você decide trabalhar por conta própria, você passa a ter a necessidade de estruturar o teu negócio da mesma forma que qualquer outro empresário. E a grande maioria dos pequenos e médios, principalmente a galera que está no começo, demora muito para entender isso. O pessoal, a partir do momento que já tem um determinado nível de carreira, já passa um tempo, acaba convivendo com as realidades de um negócio, tanto quanto a do dono de uma loja, quanto a do dono de uma farmácia, e acaba abrindo, né, a mente para essas coisas. Mas principalmente o pessoal em início de carreira demora um pouco, às vezes, para entender que é uma empresa. Então, eu acho que o primeiro passo fundamental é essa mudança de concepção, que, caso algum de vocês ainda não tenha, né? Essa concepção de que você é um advogado. Advogado é a forma que você monetiza um negócio. É a forma que você gera resultado, a forma que você faz alguma entrega, né? O que é a entrega? A entrega é o trabalho que você faz. Então, isso é a tua entrega.
E a advocacia, o direito, ela é só a forma que você vive o teu potencial de vida, vive o teu propósito de vida, que você vive aquilo que você quer entregar e a forma que você quer ajudar a sociedade a evoluir, a sociedade a ter uma vida melhor, né? Só que é um negócio tanto quanto o dono de uma loja, quanto o dono de uma farmácia, o dono de um mercado, de uma oficina mecânica. Então, esse é é a primeira chave que precisa virar. Você precisa virar essa chave e entender que é um negócio, tanto quanto qualquer outro negócio. A partir desse momento, qual que é o próximo passo ideal que você tem que dar? Você tem que entender de qual é a tua estrutura. Essa live depois vai ficar gravada, né? Vai ficar Sim, ali, vai né? ficar gravado. Cara, se vocês puderem me ceder ela depois, eu vou adorar ter a gravação dessa live. Vai ser uma honra para mim, tá? Mas vamos lá, depois a gente fala disso. O que acontece? A primeira chave, então, que precisa ser virada é essa. Você não é mais um advogado. Você é um empresário do ramo do direito. Porque, você concorda comigo, Paulo? Faz sentido para você isso? Faz sentido. Eu penso exatamente igual, nesse sentido. Às vezes, até essa questão de a gente, muitas vezes, o advogado iniciar a carreira e não ter essa concepção, a importância de que ele tem que tratar o escritório dele como uma empresa, né, ter uma gestão eficiente, né, pensar de forma, né, como empreendedor. Se ele não tiver essa ideia básica, fica difícil de ele se manter no mercado, né? O mercado é implacável. Então, Perfeito. isso é importante, essa visão que você está passando. Perfeito, muito bom. E aí, a partir desse momento, qual que é o próximo passo que você tem que dar? Você já entendeu quem é você. Dentro desse mercado, você é um empresário, você não é mais um advogado, você é um empresário do ramo do direito. O que você precisa? Você precisa entender que, quanto empresa, você vai ter que montar uma estrutura gerencial, tanto quanto a de uma loja, tanto quanto a de qualquer outro negócio. Então, a primeira coisa que você tem que ter uma noção muito concreta é de qual que é a tua realidade de gastos, né? Qual que é o peso que a tua estrutura de negócio comporta. Quanto que custa manter a porta do teu negócio aberta? Então, assim, isso varia muito de negócio para negócio, não só em relação ao peso, mas também em como que o negócio é monetizado. Por exemplo, a pessoa de uma loja, a pessoa de um comércio, ela tem um comércio que ela abre, ela investe algum dinheiro para construir estoque e tudo mais, e ela tem um peso de estrutura física, né? De estrutura fixa. Então, aluguel, água, luz, telefone, tudo isso ela paga todos os meses. Independente se ela abre ou não a porta, ou mesmo se ela abre e não vende nada. Da mesma forma pode acontecer com vocês. Só que qual é a diferença de um comércio para a grande parte de vocês, os profissionais do direito? Não todos, tá? E tem muita gente que recebe adiantado e tudo mais, mas eu sei que tem muito da receita de vocês vem só depois, né? Às vezes, né? Vem tipo, quando ganha a causa, quando sai a indenização. Então, muita receita de vocês ela está projetada, né? Tem a parte que vocês recebem anteriormente, eu falo pelos advogados que eu conheço, né? Eu tenho alguns primos que são advogados e tem muita parte que eles recebem antes, tipo, pegam um valor para iniciar o processo e tudo mais, mas o dinheiro maior vem no final, vem se ganha, vem quando sai a sentença e tudo mais. Então, o que acontece? O que muda de um comércio para vocês, quem sabe, é a forma e o momento em que a receita é gerada. Mas tanto em um quanto no outro, existe receita entrando e existe custos sendo gerados para que essa receita aconteça. Então você tem que entender qual que é o custo fixo mensal. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. E não é só saber porque, não, mas isso é fácil, tá legal, eu só preciso saber que eu pago aluguel. Não, não é isso. É você entender o seguinte, quanto que essa estrutura custa para você? Qual que é o peso e quanto de capital, quanto de aporte financeiro você precisa ter para manter essa estrutura girando enquanto o dinheiro não entra? Ou, à medida que o dinheiro vai entrando, quanto de receita você tem que fazer dentro do mês para que o próprio mês continue fazendo a tua empresa girar? Então, acho que esse é o próximo passo ideal. Para isso, o que você usa? Você usa algumas ferramentas simples de administração. Uma delas, por exemplo, vocês podem ter acesso, o Paulo já tem acesso lá dentro do acelerador de lucros, que é o DRE. O que é o DRE? Você conhece? Já viu lá, Paulo? Sim, sim. O que é o DRE? É um demonstrativo de resultado. Então, ele é uma ferramenta que ajuda você, facilita o teu trabalho de monitorar o quanto custa, né, a tua estrutura, o quanto que a tua estrutura está gerando de gastos e o quanto que tem gerado de faturamento dentro do mês, para você entender se a empresa está sendo lucrativa, entendeu? Ó, o pessoal tá parabenizando aí, Paulo. Legal, cara, que massa. Muito bom.
animado aí, agradecer os nossos colegas que estão conosco aí. Mas essa questão que você está colocando, Júlio, é fundamental, porque às vezes o colega ele acaba não tendo essa organização financeira e não sabe quanto ele tem que necessariamente ter por mês para manter o escritório dele, né? E muitas vezes ele acaba não conseguindo manter as atividades, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Foi um ponto fora da curva, mas ele acaba não tendo essa previsão de quanto que ele mensalmente vai precisar se resguardar, né? Então, essa informação é importante. E como que eu faço, tá? Eu vou me organizar nesse sentido, mas existe alguma outra dica em relação à gestão que você possa Sim, passar? muitas, muitas. Eu sei. Mas vamos lá. Acho que uma coisa muito importante é entender o seguinte: dentro, quando a gente fala de gestão de negócios, existe dois tipos. Na verdade, a gestão é um ramo infinito, né? Tem conhecimento a torto e direito dentro da literatura, fora o conhecimento novo que o próprio mercado vai gerando no dia a dia, né? Um know-how que está sendo construído o tempo todo. Então, é muito dinâmico, tanto quanto a área de vocês, quanto qualquer outra área, né? Quanto medicina, qualquer outra. Mas, assim, que o pequeno e médio empresário, o que nós, quanto donos de negócio, precisamos ter de noção em relação à gestão, à organização, a planejamento? Existem dois tipos de gestão que precisam ser feitas dentro de um negócio, que é a gestão gerencial e a gestão financeira. O que é a gestão gerencial? O que é a gestão financeira? A gestão gerencial é a parte da gestão que mostra para você se o negócio é lucrativo, se o negócio gerou dentro do mês mais faturamento do que ele gerou de custo. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que dentro da tua estrutura de organização você tenha um gasto mensal gerado entre folha de pagamento, aluguel, água, luz, telefone, sei lá, tudo mais, 10 mil. Eu não sei, eu sinceramente não faço nem ideia de quanto que é o custo, a realidade de custos fixos de um escritório de advocacia. Sinceramente não faço nem ideia. Mas vamos supor que seja 10 mil, escritório pequeno, talvez, quem sabe. Tenha um, dois funcionários, sei lá. Então, esse é o custo que você está gerando. Agora você tem que entender, dentro de uma visão gerencial, o que você vai descobrir. Não só o quanto de despesas, o quanto de gasto foi gerado nesse período, mas também o quanto de faturamento foi gerado nesse período. Então, dentro desse período, o que é o faturamento gerado no período? Independente de quando ele vai ser entregue, de quanto que o dinheiro vai ser transferido para você, se é antecipado, se é no futuro, se é parcelado, independente de quando você recebe, mas é quando a receita é gerada. Então você tem que saber que dentro do mês, agora nós estamos em agosto, né? Quanto de faturamento o mês de agosto gerou para o teu negócio? E quanto de custo o mês de agosto gerou para o teu negócio? Independente de quando você paga o que você paga ou de quando você recebe o que você fatura. Entende? Agora, essa é uma visão muito importante porque ela mostra para você qual é a lucratividade do negócio, quanto que o teu negócio está lucrando. E tem uma outra visão que é muito importante, que é a visão financeira. Então, você tem a análise gerencial, que mostra a tua lucratividade. E você tem a análise financeira, que mostra para você o quê? O fluxo de caixa do teu negócio, onde é que está o dinheiro. Porque muitas vezes, eu já vi muitas vezes acontecer de empresas, mesmo sendo lucrativas, tem uma dificuldade tremenda de sair do vermelho. Por quê? Porque o dinheiro, por mais que a venda acontecesse, o dinheiro não estava na mão da empresa. Então, o dinheiro estava no crediário, estava na mão do cliente, estava na mão do fornecedor. E aí, um exemplo, às vezes quando você compra, você paga à vista, ou você paga em 30 dias. E quando você recebe, o teu cliente paga para você em 10 vezes. Entende? Claro que talvez não seja exatamente assim a mecânica de vocês. Mas essas duas visões juntas, elas mostram para você, primeiro, se o negócio é lucrativo, e segundo, aonde é que está o dinheiro. Porque você sabendo da lucratividade, poxa, meu negócio está lucrativo, então cadê o dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro no caixa? Por que a minha empresa não está com a lucratividade que ela tem que ter? Entende? Na verdade, talvez não é lucratividade que está faltando. Daqui a pouco o negócio está sendo lucrativo, mas o dinheiro está fora, o dinheiro está na mão do cliente, ele vai te pagar em 60 dias, em 1000 dias, sei lá, né? Vai te pagar só lá no futuro. E com essas duas visões, você consegue perceber quanto de caixa também você precisa gerar todos os meses. E isso norteia o quê? A tua política de vendas. A forma que você aceita ou não aceita fazer vendas, para que você consiga monetizar o negócio dentro do período de uma forma maior do que o encargo, do que o valor que ele custa para você, do que o negócio, do que o peso que o negócio tem para você, né? Existem 3 tipos de lucro. Primeiro,
Primeiro é o lucro na venda. O que é isso? Lucro na venda é quando o valor de uma venda, o ticket de uma venda é maior do que o custo para gerar a venda. Então, vamos supor que vocês tenham... O que é o custo para gerar a venda? No meu caso, no caso do Júlio, é o meu custo de patrocínio, de marketing, né? De anúncios, por exemplo. No caso de vocês, pode ser o custo do aluguel, o custo de manter a empresa aberta. Então, quando o valor da venda é maior do que o custo para vender, você tem lucro na venda. Aí, existe o segundo tipo de lucro, que é o lucro no caixa. O que é lucro no caixa? É quando o valor da primeira parcela paga pelo cliente é maior do que o custo da venda. Então, veja como é diferente. Lucro na venda significa que o faturamento foi maior do que o custo para vender. Só que isso não necessariamente significa lucro no caixa. Lucro no caixa é quando o valor da primeira parcela que o cliente desembolsa é maior do que o custo para vender. E aí existe o terceiro tipo de lucro, que é o lucro do negócio, que é quando o faturamento do negócio no caixa é maior do que o custo do negócio. Então, você vai montando a tua estrutura de vendas, a tua estrutura de negócio, tentando preservar esses três tipos de lucro. Então, você primeiro analisa se o teu custo para vender está maior ou menor do que o faturamento que você está gerando. Depois você pensa em como que você pode fazer para que a monetização da primeira parcela, enfim, do que você recebe antecipadamente do cliente, seja maior do que o teu custo do caixa, do teu custo do negócio, ou do teu custo da venda. Aí você tem dinheiro no caixa. E depois você pensa em como que você faz para que o faturamento total do negócio seja, ou a receita total do negócio dentro do mês, seja maior do que o custo total que o negócio tem dentro do mês. O que você ganha com isso? Você ganha saúde financeira do teu negócio. Porque, veja bem, um negócio, ele não quebra por falta de lucro. Tá bom, lucro, como assim, Júlio? Não quebra por falta de lucro? Sim, não necessariamente. O negócio pode ficar sem lucro por um determinado período de tempo, mas o que ele não consegue ficar? Ele não consegue ficar sem caixa, sem fluxo de caixa. Então, sem dinheiro no caixa, o teu negócio não gira. É óbvio que a longo prazo, até mesmo a médio prazo, trabalhar durante um período grande de tempo sem lucratividade, você também quebra, porque você não consegue manter o caixa subindo se você não tem lucratividade, se não sobra dinheiro, né? Mas você consegue trabalhar 2, 3 meses sem lucro se você tem caixa, entende? Agora, se você não tem caixa, você pode até ter lucro esse mês. Mas se você não tem caixa, daqui a pouco, porque, nossa, olha só o que eu acabei de ganhar aqui. Obrigado. Olha só. Para quem não sabe, o Júlio, a gente nem falou isso, né, Júlio? A questão geográfica, onde você está, né? Está em Santa Catarina. Santa Catarina, você tem Santa Catarina, eu estou aqui em São Paulo, né? A gente está próximo aí da cidade mesmo, Carapicuíba é a região oeste de São Paulo, e o Júlio está em Santa Catarina. Qual o município? Concórdia. Concórdia, né? Então a gente está um pouquinho longe, mas unidos pela influência aí digital, no mundo digital, né? É uma coisa incrível, né? A gente está afastado, mas próximo ao mesmo tempo, né? Essa é a grande maravilha do mundo online, né? Da internet, né? Ela aproximou as pessoas de uma forma que jamais seria possível se não fosse através da internet, né? Ela eliminou a barreira da distância da nossa vida, né? Relativamente, claro. Então, e eu acho que... chimarrão aí, tá bom, Júlio? Opa, tá muito bom, muito bom. Bom, Paulo, eu acho que em relação à gestão, tem muita coisa que você deve trabalhar. A partir do momento que você entende qual é a tua estrutura de negócio, você entende quanto que ela custa para você, você tem que entender o que também. Qual que é o preço de venda ideal para o teu trabalho? O caso de vocês, ele é muito mais, a monetização de vocês, ela acontece muito mais pelo valor percebido de vocês quanto profissional do que baseado no próprio custo. Porque apesar de ser um serviço, né, vocês têm custo da hora? Sim, tem. Mas existe uma percepção de valor a partir do trabalho de vocês, né, a partir do nome que vocês vão construindo. É tipo eu, ou qualquer outro profissional da área do conhecimento, talvez até médicos, fisioterapeutas, enfim, né, dentistas. Quanto mais bem sucedido você é, quanto mais resultado você entrega, ou quanto mais eficiente é o teu trabalho de marketing, né, o teu posicionamento dentro do mercado, mais você consegue cobrar, né, pelo teu honorário, pelo teu tempo, né?
Então, mas apesar disso, você tem que ter ainda assim, apesar de que o teu preço final seja muito mais baseado em valor percebido do que no próprio custo, você tem que ter um cálculo, assim, você tem que ter um cálculo de preço de venda, de quanto que a tua hora custa para você e qual que é o valor mínimo que você pode trabalhar ou que você não deve trabalhar. Por quê? Porque, pensa comigo assim, imagina o seguinte, vocês têm um custo, tanto quanto qualquer outro profissional, vocês têm um custo fixo mensal. Esse custo fixo mensal, você concorda comigo que se você tem, por exemplo, quantas horas em média um escritório fica aberto? Qual que é a jornada de trabalho no escritório Por diária? volta, assim, pela lei, um profissional, se for contratado, ele deveria trabalhar 6 horas por dia, né? Mas, Tá, na regra, o profissional liberal ele vai trabalhar aí em torno de 8 a 12 horas por dia, né? tá. Vamos De pensar em segunda 8 a horas? sexta, né? De segunda a sexta. Legal. Vamos pensar em 8, só para critérios de cálculo. Pensa comigo. Se você tem 8 horas trabalhadas, vezes 20 dias, quantas horas mensais dá? Isso dá 160 horas trabalhadas, né? Se você tem um custo fixo de 10 mil reais, por exemplo, você concorda comigo que esses 10 mil reais, eles precisam ser pagos nessas 160 horas trabalhadas. Porque essas são as horas possíveis que você tem para trabalhar e para gerar faturamento para o teu negócio. Então, se você dividir 10 mil por 160 horas, você tem o custo da tua hora. Mas isso não é preço de venda, isso é o custo da tua hora. Depois que você encontra o custo da tua hora, você tem que decidir qual que é a margem de lucro mínima que você quer em cima dessa hora. E depois você vê quanto que você faz para montar o teu preço de venda da maneira correta. Então, assim, aqui a gente não vai conseguir entrar, Paulo, a fundo na forma de calcular o preço de venda. Mas, falando de um modo geral, é isso que você precisa também. Depois que você entende qual é o peso da tua estrutura, quanto que ela custa para você, você precisa entender qual que é o mínimo que você tem que ser remunerado pela tua hora trabalhada. Para quê? Para não correr o risco de você estar trabalhando por um valor que seja insuficiente para pagar o próprio custo do negócio e gerar lucro para você. Então, apesar de ser, como a gente falou, ser muito mais baseado em valor percebido do que no próprio custo da hora, você tem que entender qual que é o teu valor mínimo, né? Para não correr esse tipo de risco. Principalmente a galera que está mais no começo, que ainda está pensando em como é que vai monetizar, como é que vai construir o seu nome e tudo mais, né? Quem já está mais lá para frente, quem sabe isso nem seja um problema, porque, né, daqui a pouco já cobra tanto, tem um nome tão bem constituído que já pode cobrar e talvez, mesmo que jogando assim valores, vai sobrar dinheiro. Mas quanto mais no começo você está, mais você tem que ter esse controle. E depois que você tem esse controle de como é que funciona, que você entende como é que é o teu preço mínimo ideal, você já sabe qual que é o peso da tua estrutura, qual que é o teu próximo objetivo? O próximo objetivo é entender qual é o faturamento mínimo que você precisa gerar para equilibrar essa estrutura. Então você já sabe qual que é o teu custo, você já sabe o preço mínimo da tua hora, agora você tem que entender qual que é o teu faturamento mínimo para que a tua estrutura de negócio se mantenha saudável. Perfeito? E por fim, construir metas financeiras, né? Você tem que ter um sistema onde você determina quais são as metas que você quer para o teu negócio, quais são as metas tanto para os gastos do negócio quanto para o faturamento do negócio, e aí você precisa criteriosamente monitorar essas metas. Esse é um trabalho que sinceramente, poucos empresários se dão ao trabalho, inclusive empresários do comércio, sabe, que tem mais essa essência de que é um negócio e tudo mais. Então, assim, a gestão sempre acaba ficando um pouco de lado, sempre acaba ficando. O pessoal se preocupa muito em vender, pouco em gerenciar. O que acontece? Peca, né? Sofre depois, pena, justamente porque falta essa estrutura, né? Paulo, faz sentido para você? Não, faz todo sentido. Até, assim como se a gente pode falar em termos de estudo de caso, né? Quando eu comecei na advocacia, eu tinha aquela ideia de ter pelo menos 1.000 clientes por ano, né? E cada cliente me pagar R$ 1.000, né? Esse seria o perfeito ideal, né? O mundo Depois perfeito. de 15 anos, eu já tive, sei lá, já ultrapassou muito mais de 5, 6 mil clientes, com certeza, né? Eu só não sei para onde foi parar tanta coisa, assim, né? Mas a gente até fica perguntando aonde estava a nossa gestão, né? Porque a gente precisa se organizar, não somente, como você bem falou, né? Não somente em divulgar o serviço, não somente em fechar contrato, né? Mas também em gerenciar esse valor que entra, né? Porque senão o valor vai entrando, vai saindo e você não consegue
ver para onde esse valor está indo, né? Então, Perfeito. essas metas financeiras, o advogado, eu penso que ele tem que se colocar aí, estabelecer o mínimo, né, de horas. Uma vez eu fiz um cálculo, daria mais ou menos uns R$ 200 a hora do advogado para ele conseguir se manter, pagar todos os custos e tal, né? Então, talvez essa seja esse momento que o advogado precisa entender, será que ele está pelo menos cumprindo essas 200 horas, né, diárias, né? Será que ele está conseguindo Sim, manter esse mínimo, né, para ele fazer a atividade dele? Agora, uma outra perfeito. questão, Júlio, até mudando agora um pouco de assunto, porque tem bastante coisa para a gente falar e Vai, vamos lá. o tempo não para. Verdade. Eu queria falar um pouquinho contigo. Eu sei que você já é um influenciador digital, né? E a gente tem a possibilidade de falar contigo aí. Como essa questão de marketing, né? Como que você consegue trabalhar o seu marketing individual? Como que você consegue fazer essa divulgação, né? E, assim, claro, o advogado tem restrições, né? Então, aí eu coloco um parênteses aqui, o Júlio vai colocar como ele está fazendo, né, a divulgação dele, né? Não, nem tudo a gente, como profissional, vai poder aplicar, porque o marketing Uhum. do advogado é um marketing de conteúdo, então a gente tem que ter algumas restrições, mas é importante a gente entender um pouco como o mercado funciona nessa questão de marketing. Eu queria ouvir o Júlio sobre isso. Boa, boa. Vocês, tanto quanto o pessoal da medicina também, tem vocês, a medicina e algumas outras áreas que têm algumas restrições, né, quanto ao que pode e como que pode. Mas a essência para vocês ou para qualquer outro profissional é exatamente a mesma. O que nós, todos nós, dono de negócio, precisamos entender? As pessoas, o comportamento de consumo das pessoas é exatamente idêntico para todas as coisas, desde a bala, do chiclete, até a mansão, até o iate. Todas as pessoas compram exatamente pelos mesmos motivos. Exatamente pelos mesmos motivos. Seja um serviço como o de vocês, seja um serviço do médico, do fisioterapeuta, uma academia, um remédio na farmácia, pão no mercado. Tudo é comprado exatamente pelo mesmo objetivo, pelos mesmos objetivos. Quais que são esses objetivos? Passar por uma transformação. O que é a transformação? Transformação é o que a pessoa quer. Ela quer sair do ponto A, que é onde ela está agora, e ela quer ser levada para o ponto B, que é onde ela quer chegar no futuro. Ou seja, ela está aqui vivendo uma determinada situação, um determinado momento da vida dela, e ela precisa ser transportada para cá. Então, é isso que vocês, todos nós precisamos entender. O teu cliente, ele não quer um serviço de direito. O meu cliente não quer um serviço de gestão. O meu cliente não quer um produto, ele não quer um treinamento de gestão de negócios. O que ele quer é passar por uma transformação. O que é a transformação do meu cliente? Ele quer sair do escuro, sair do momento onde ele não sabe nem o que ele está fazendo e encontrar um momento em que ele se sente tranquilo e seguro de si para tocar o seu negócio. O que é a transformação que o cliente de vocês está buscando? Eles estão com um problema, né? Ele contrata vocês porque eles têm um problema. Eu não sei, tem 1000 áreas aí dentro do direito, né? Mas tem o cara que tem um problema trabalhista, tem um problema legal, um problema de divórcio, um problema criminal, enfim. O cara tem um problema na mão dele e ele quer ser transportado desse problema para esta solução pelo menor caminho possível, pelo caminho mais rápido possível. E quem é o profissional que vai pegar esse cara e vai levar ele como cliente? É aquele profissional que conseguir mostrar para esse cara, para essa pessoa que tem esse problema, que ele pode ser o veículo mais rápido e mais fácil, mais seguro para essa pessoa passar por essa transformação. Quando você consegue fazer esse trabalho, você consegue fazer com que você venda, independente de restrições do que você pode ou que você não pode publicar. Como que você faz isso agora, você advogado, então? Bom, talvez eu sei que tem muita coisa que tem que tomar um cuidado de como que pode falar, como que não pode. Legal. Mas tem um outro conceito que vai ajudar muito nisso. Apesar de ter restrições sobre o que você pode falar ou não, existe algo que é muito poderoso, que é o que? É o teu nome. Então, nós profissionais temos que lembrar o seguinte: as pessoas não compram produtos, elas não compram serviços e elas não compram empresas. As pessoas compram pessoas. Primeiro, a pessoa compra você,
Se ela compra você, ela compra um produto ou um serviço teu. Se ela comprou aquilo que você representa para ela, se ela dá credibilidade para você, ela confia em você, ela sente você como uma autoridade no teu mercado, alguém que ela possa ter como referência, ela compra o teu serviço ou o teu produto. Então, qual que é a grande essência? A grande essência é que você precisa, independente do profissional que você seja, da área que você for, você precisa agregar valor para a vida das pessoas. Agregar valor significa resolver pequenos problemas do dia a dia dela, entende? Como é que você faz isso? Eu não sei, tem que pensar no seguinte, o que, que você pode entregar de valor para as pessoas? Por exemplo, onde que são os melhores lugares para fazer isso hoje? YouTube e Instagram são os dois melhores lugares para fazer isso hoje. Facebook também? Também, mas eu falando sinceramente, eu acredito ainda muito mais hoje no Instagram do que no Facebook. Para geração de autoridade, para geração de nome, know-how, geração de conteúdo. Tem sido bem mais eficiente o Instagram do que o Facebook. O pessoal que está ali é um pouco mais ativo, sabe? Mais interativo. Então, como é que você faz isso? Para você construir, a primeira coisa que você tem que fazer, então, é construir o teu nome dentro do mercado, construir a tua autoridade. E a autoridade você constrói de duas formas. Primeiro, entregando resultado, né? Entregando resultado para as pessoas, mostrando o resultado, mostrando prova social. O que é prova social? Prova social são pessoas falando bem de você, que não é você mesmo. Porque você já percebeu uma coisa? Veja bem, imagina o seguinte: você trocou de cidade. Vocês são aí, que nem, por exemplo, doutor, você é aí de Carapicuíba. Você vai embora, você vem para Concórdia, aqui para minha cidade. Você não conhece ninguém aqui, só o Júlio. Então, o Júlio é a única pessoa que você, cara, você precisa ir no mercado, você pede pro Júlio, porque, Júlio, onde é que eu compro? Porque eu não conheço nada aqui ainda. Aí quebra teu carro, né? Você não conhece nenhuma oficina mecânica, ninguém, cara. O que, que você faz? Você vai lá e pergunta pro Júlio, porque é a única pessoa que você conhece. Júlio, onde é que eu posso arrumar meu carro aqui, que é de confiança, né? Que eu posso levar o meu carro para arrumar. Aí o Júlio vai dizer, não, você leva lá na oficina do Zé, lá, porque lá no Zé você pode ter certeza que ele vai trocar o que for necessário, nada mais, vai deixar teu carro redondinho. O que, que você faz? Você vai lá e você leva lá, independente se o cara é bom ou não. Por quê? Porque você confiou em mim, que sou a pessoa que você conhece, a pessoa que está te dando uma referência. Em resumo, na verdade, não nem só porque você me conhece, mas porque eu sou um terceiro falando do cara. Se você for lá no Zé e o Zé disser para você, não, você pode deixar o carro aqui, que você pode confiar em mim, você vai confiar menos nele do que em mim. Porque eu sou um terceiro falando. E é muito fácil. Quem que vai falar mal de si próprio, né? Então, quando você usa a prova social o quê? Pessoas falando bem de você, pessoas te agradecendo pelo teu trabalho, pessoas te agradecendo. Cara, aí você está usando as pessoas falando de você, você está usando pessoas para vender quem você é, entende? E isso, até onde eu já falei com alguns advogados, amigos meus, não é proibido, entendeu? Por exemplo, você recebe uma mensagem do WhatsApp do Zé dizendo assim, cara, meu, obrigado pelo que você fez por mim ontem. Se não fosse por você, hoje com certeza eu estaria com um problema bem maior nas minhas mãos e saber que eu coloquei a minha vida, meu futuro, o futuro da minha família nas tuas mãos e o resultado que você entregou para mim foi maravilhoso. Muito obrigado. Uma postagem dessa no teu feed de notícias do Instagram, tá lá, você não está vendendo nada, você não está, sabe? O que você está mostrando? Para as pessoas que estão indo lá para essa página, elas vão olhar e vão dizer, nossa, que legal, né? Ó, o doutor Paulo realmente está entregando um resultado muito bom. Entende? E aí, o que, que você vai fazendo? Isso é só um exemplo, tá? Prova social é um dos tipos de conteúdo que você pode fazer. Mas tem vários outros, por exemplo, você é um advogado trabalhista, você pode criar postagens que deixem as pessoas cientes de quais são os direitos que ela tem. Dentro da, eu não sei, na verdade, eu não sei quais são as restrições de você, se é em relação a não poder falar certas coisas ou é a forma que fala, promessa de resultado, o que, que não pode. Isso é importante porque, por exemplo, o que a gente não pode postar? Eu não posso, por exemplo, falar assim, olha, eu ganhei uma causa aqui, né? Olha, contra fulano e tal, e eu postar isso, por quê? Porque eu não posso garantir que todas as causas que eu vou entrar contra, por exemplo, uma determinada empresa, vai ter o mesmo resultado. Hoje, por exemplo, no Estado de São Paulo, a gente tem mais ou menos uns 3 mil juízes. Se eu pego uma ação e vou distribuir ela para todos esses juízes, cada juiz vai ter um entendimento. Né? Pode ter juiz que vai dar tudo, outro juiz vai dar metade, outro juiz não vai dar absolutamente nada. Então, Sim. eu não consigo precisar
como que vai ser o desfecho. Então, eu não posso falar que, olha, venha cá, você que tem, né, a mesma causa, a mesma situação aqui, que vai ser o mesmo resultado, né? Então, isso eu não consigo, e não posso, né, por uma questão de ética, o que eu vou poder fazer, né? Eu posso falar sobre o conteúdo, olha, determinadas ações, a gente tem esse tipo de resultado, né? Eu posso explicar sobre o tema, né? Isso eu posso falar, né? Eu posso fazer artigos sobre o tema, né? E basicamente esse marketing de conteúdo não é proibido, né? Entendi. Agora, eventualmente, para eu fazer posts, né? Venha cá, você vai ter aí o seu direito trabalhista aqui reservado aqui, isso Você já não não. pode fazer uma promessa, né? Tipo, Better Call Saul na vida real não existe, né? Não, não, não. Não, legal, entendi. Então você não pode fazer uma promessa, né? Uma promessa de resultado, né, no fim das contas. Mas, por exemplo, nada te impede, por exemplo, de falar sobre uma causa, sobre algo que aconteceu e dizer, olha só, aqui não... Me corrija se eu estiver errado, me diz se pode, se não pode. Existe uma causa que você acabou de ganhar e você criar um material, criar um artigo ou um vídeo falando sobre essa causa. Olha só, nós tivemos uma causa relacionada a isso, isso. Você não está mencionando o nome nem nada. E essa causa estava relacionada com tal problema. E embasado no artigo tal e tal, tal, nós conseguimos mostrar para o júri que a causa era favorável e tudo mais, entendeu? Você está dando um parecer técnico sobre a coisa e você está fazendo com que as pessoas que estão lendo isso, elas digam, nossa, que legal, faz sentido, né? Porque qual que é a grande essência? A pessoa que vai comprar de vocês, ela sabe que ela pode não ganhar, mas ela precisa se sentir amparada, cuidada, né? E quando ela percebe esse trabalho que vocês fazem de, não, realmente, olha, a gente ganhou essa causa baseado nisso, nisso e nisso, você não está prometendo para ela que ela vai ganhar também, mas ela vai sentir que, olha que legal o cuidado que eles estão tendo com o trabalho deles, olha como eles fazem, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sou da área do direito, eu nunca tive um advogado, nunca precisei de um advogado. Então, sinceramente, eu não tenho segurança nenhuma de como um advogado vai me tratar. Eu não sei qual é o advogado que vai realmente mostrar para mim que não, calma, fica tranquilo, existe lei aqui que vai te amparar nisso, nisso, nisso e naquilo, entendeu? Então, hoje, se eu for procurar dentro do mercado qualquer advogado, qualquer um para mim vai me transmitir insegurança, porque eu não conheço nenhum, entende? Por exemplo, eu não sei como que. Porque leia a interpretação, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu estudei para o concurso da PM e eu lembro que tinha muito disso. Lei é interpretação. Daqui a pouco, como você disse, 3 mil juízes podem interpretar de maneira totalmente diferente. Então, eu não sei como que o Paulo vai interpretar o meu problema, como que o Zé vai interpretar o meu problema. De direito, eu quero sentir que o cara que eu confiar, o cara que eu apostar, vai cuidar de mim, entendeu? Vai ser a minha melhor escolha, porque, cara, eu tenho uma cartada, eu tenho daqui a pouco uma chance para resolver o meu problema, ou eu tenho dinheiro para um advogado, não para dois, para 10, entendeu? Então eu tenho que acertar. E acho que o trabalho de vocês, para você usar o marketing em favor, é justamente mostrar que vocês podem ser essa pessoa de confiança que vai amparar as pessoas. E você faz isso mostrando o teu dia a dia. Nada impede vocês de mostrar o dia a dia do escritório de vocês. Isso também é uma forma muito poderosa de mostrar quem vocês são. Mostrar o dia a dia de trabalho de vocês. Como é que as coisas acontecem dentro do escritório, sabe? Olha aqui, ó, lugar perfeito para fazer isso? Story do Instagram. É o lugar perfeito para mostrar bastidor, para mostrar como é que as coisas funcionam, como é que vocês cuidam dos casos. Você não vai mostrar informação, você não vai dizer assim, olha, a gente está trabalhando aqui em cima de tal e tal tese. Talvez não, mas você vai mostrar como é que é o dia a dia, como é que vocês cuidam dos casos, como é que vocês separam, sabe? Nada impede vocês, porque, cara, eu falo sinceramente, eu, olhando para o lado de consumidor de um possível serviço de direito, sinceramente, eu não entendo nada no mundo de vocês. Para mim é tudo um limbo que, como é que funciona essa coisa toda agora? Em quem que eu vou confiar? Entende? A pessoa que estiver usando a rede social dela em favor dela e para justamente mostrar que nós clientes podemos confiar em vocês, cara, vocês vendem mais, porque é o mesmo caso da indicação. Eu sei que, doutor, provavelmente, quantos casos você já teve hoje por indicação de um cliente que já ficou satisfeito? Entende? Só que o problema da indicação, o único problema da indicação, apesar dela ser poderosíssima,
O problema da indicação é que ela não é um processo de vendas. Então, ela pode existir, como pode não existir, entende? Então, é uma maneira que você fica meio que passivo na venda. Você depende de esperar para ver se alguém indica, para ver, né? Você pode até incentivar, às vezes, as pessoas a fazer indicação e tudo mais, né? Tipo, com alguma bonificação, enfim, sei lá. Não sei se pode, né? Talvez não possa. Mas acho que não deve poder, né? É. Mas o que acontece? Eu penso que, acho que, principalmente o Instagram, para mostrar dia a dia, conteúdos curtos e mostrar quem vocês são, e o YouTube para falar sobre autoridade mesmo. Aí sim, o YouTube para ir um pouco mais fundo, sabe? Falar de pareceres técnicos, fazer uma mesa redonda com outros profissionais e falar de temas específicos e tudo mais. Porque o que acontece? Aí você faz o que a gente chama de cross-mídia, que é você linkar YouTube com Instagram, sabe, de uma rede você convida as pessoas para ir para outra, da outra você convida para vir de volta para cá, e aí você vai usando, por exemplo, o Instagram, para que as pessoas que te acompanham saibam que lá no teu YouTube você posta vídeos, posta conteúdos lá de pareceres técnicos, de materiais de análise de artigos, análise de causas, né, artigos no LinkedIn, então você vai convidando as pessoas, cara, se eu for aqui para o Instagram agora e vou procurar um advogado, o cara que faz isso é um cara que provavelmente eu vou confiar. Entende? Por quê? Porque eu vou analisar o seguinte, cara, olha o que esse cara está se propondo a fazer. Ele está se propondo a tirar o tempo dele para construir material, conteúdo, ele está me ajudando, né? Ele está criando conteúdos gratuitos para mim, ensinando quais são os meus direitos, ensinando como é que eu posso garantir, preservar os meus direitos, segundo a opinião dele, entendeu? Na hora de eu comparar esse cara com outro cara que não faz isso, eu não conheço nenhum dos dois mesmo. Eu vou escolher esse aqui. Entende? Então, é muito mais uma questão de agregar valor para a vida das pessoas e mostrar essa transparência, essa credibilidade, construir a autoridade. E em relação ao resultado, cara, entender o que pode e o que não pode ser publicado, entende? Vai, Paulo, pergunta aí de se faz sentido. Não, faz todo sentido essa informação. A gente percebe assim, o marketing jurídico ele acaba sendo restrito, mas hoje a grande vantagem do profissional é a gente ter as mídias sociais, né, as redes sociais, e isso vai facilitar bastante a nossa comunicação com o nosso cliente, com o nosso público. Sem isso, a gente acaba vivendo naquela velha advocacia que está fadada a morrer, né? Se a gente pode dizer assim, né? Isso que o Júlio colocou é fundamental, né? Indicação é importante, funciona, né? Mas ela não é um processo de venda, né? Não é uma coisa cíclica, né? Então você não tem aí uma possibilidade de sempre contar com aquilo, né? Então a gente precisa ter outros meios, outras ferramentas, e as redes sociais acabam sendo imprescindíveis aí para a gente ter esses resultados. Mudando agora, indo para o último assunto, eu quero perguntar para o Júlio aí sobre a questão da entrega. Como que o advogado ele pode trabalhar essa ideia de entrega? Como que o profissional liberal ele pode, ao final, né, do seu serviço, conservar esse cliente? Né? Como que ele faz essa manutenção desse cliente? Porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir o cliente, né? E manter esse cliente. Tem uma história que a gente costuma falar entre nós advogados, que o cliente ele fica muito feliz com o advogado, né? Até um determinado momento da prestação de serviço. Depois, esse cliente, ele, na hora que tem que, de fato, efetuar os pagamentos, ele já não fica tão feliz como advogado, e aí ele vai ficando mais triste, e depois ele acaba saindo, até não falando muito bem desse profissional, né? Então, como que a gente pode superar essas expectativas do cliente nesse momento final da prestação do serviço? Você falou tudo, a resposta está exatamente na pergunta, na expectativa. O que acontece? Qualquer venda, ela existe, todo cliente, quando ele compra, ele tem uma expectativa. Existe uma coisa chamada over-delivery, que é o quê? É você entregar mais do que você promete. Então, assim, por via de regra, para qualquer negócio, quando a promessa é maior do que a entrega,
o cliente fica triste. Ele se sente passado para trás, ele não gosta e ele não volta. Agora, quando a entrega é maior do que a promessa, aí o cara fica feliz. Aí ele diz, porra, além do que ele me prometeu, eu ainda tive mais isso, 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 e eu recomendo, porque se foi bom para mim, vai ser bom para você também. Entende? Então, assim, eu acho que a grande sacada, na minha opinião, é você entender muito bem quem é o teu público-alvo. Porque, assim, existe uma coisa chamada persona ou avatar. Eu não sei se é um termo familiar para você, Paulo. Conhece? Seria quem que é o meu cliente? Seria essa a ideia? É mais ou menos isso. O avatar, ele é mais do que público-alvo, a persona. O persona e avatar é a mesma coisa. O que é público-alvo? Público-alvo é saber se é homem, se é mulher, se é de 25, de 30, de 50 anos, se é da Bahia, se é do Rio Grande do Sul, sabe? Isso é público-alvo. O avatar, ele é mais do que isso. O avatar, ele é uma pessoa que, além de ter todos esses dados demográficos, ele tem gostos, ele tem preocupações, ele pensa coisas, ele ouve coisas, ele acredita em coisas, né? Então, o avatar, ele é mais, ele é uma pessoa mesmo. O avatar é aquele cara que ele tem crenças sobre o que é um advogado, sobre como é um advogado. Ele tem crenças sobre pensar que advogado é ladrão. Ele tem crenças, às vezes, de pensar que advogado passa para trás. Ou ele tem crenças de pensar que o advogado vai tomar todo o meu dinheiro, né? Eu sei, porque as pessoas falam isso, né? Tipo assim, não, mas quando chega no advogado, ele vai ficar contigo até tomar tudo o teu dinheiro, e daí quando não tiver mais como tu te pagar mais nada, aí ele vai dizer que não tem como ganhar. Tem gente que fala essas coisas, eu sei que vocês conhecem essa realidade, entende? O que é entender o avatar? O avatar é você saber o que essa pessoa pensa, o que ela acredita e como é que você faz para estruturar toda a tua proposta de oferta, a tua proposta de valor em cima dessas crenças dessa pessoa. Para quê? Para validar as crenças positivas que ela tem, aquelas coisas que ela valoriza. Então, por exemplo, dizer que a pessoa valoriza a honestidade, cara, honestidade já não é mais valor, né? É meio que obrigação, né? Tipo, dizer, não, compra o meu produto que tu vai receber. Não, espera, isso é obrigação, né? Over delivery é o quê? Além do meu produto, você vai ganhar um chocolatinho aqui. Oh, que legal, entende? Tá me dando mais do que você me prometeu, mais do que a obrigação. Quando você entende bem o que é o teu avatar, você sabe isso. Você sabe que, além do resultado, essa pessoa ela tem coisas que ela acredita, que ela valoriza, e que se eu entregar esse algo a mais para ela, ela vai ficar muito feliz comigo. E tem certas coisas que ela acredita que são assim, que ela não gostaria, que ela gostaria de evitar. E que se eu também evitar que ela tenha essas coisas, eu também estou entregando, fazendo uma entrega maior. Então, uma forma muito legal de você criar um over delivery para vocês é entendendo quem é o teu público-alvo, quais são as coisas que ele acredita e pensando em quais serviços, quem sabe, serviços adicionais você pode colocar na oferta. Quer um exemplo? Como que a Apple fez para aumentar o faturamento deles em sei lá quanto, acho que 15, 20%, sem precisar vender mais produtos. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram o serviço de cloud, por exemplo. Então, a pessoa compra o iPhone e ela assina o produto de cloud, né? Nuvem, segurança de dados. Aí o que acontece? Todo esse faturamento que era uma vez o carro-chefe era tipo o iPhone, né? Os smartphones deles. Então era tipo, sei lá, quantos por cento, mas um percentual enorme, né? Agora, 15%, 15, 20% do faturamento total da empresa, ele agora já não é mais tanto do próprio produto, do telefone, quanto dos serviços que estão agregados. Então, eles conseguiram agregar um outro produto que faz serviço, que faz sentido para a audiência deles e que faz com que a pessoa compre mais, né? E mais do que isso, com que fidelize, porque ela começa a experimentar coisas que fazem sentido para ela e que ela diz assim, não, mas eu não quero mais abrir mão disso. Porque o cara que compra um Apple, depois ele não volta para um Samsung. Por quê? Porque ele comprou o Apple, ele entendeu o que é o aparelho top, ele testou todos esses serviços, ele disse, cara, como é que eu vou abrir mão desse serviço aqui agora, entende? Então, dentro de vocês, do trabalho de vocês, a essência é entender muito bem quem é o público-alvo e entender como é que você faz para entender quais outras coisas, além do próprio serviço, faz sentido para essa galera. E oferecer isso como um over delivery, ou seja, como uma entrega a mais do que o esperado, entende? Cara, ganhar a causa é o que o cara quer. Então,
é o mínimo, né? Claro, às vezes você não pode prometer, né? É óbvio que não. Mas é o que o cara quer. Mas agora, o que mais além disso dá para prometer? O que mais dá para oferecer? Entende? Quando você faz um over delivery que faça sentido para o cliente, você fideliza ele. Mas um detalhe importante, tem que fazer sentido. Por exemplo, dentro dos meus produtos, dentro do acelerador de lucros, por exemplo, que é um dos meus treinamentos, você não ganha só o conteúdo, você ganha também as ferramentas para você poder aplicar, né? Agora, faria sentido eu botar como bônus uma caneca? Dizer, não, compra um treinamento e você ganha uma caneca. Tá, né? O cara entrou no treinamento para aprender sobre gestão, então a caneca não faz diferença nenhuma para ele. Agora, uma planilha que ele possa executar tudo aquilo que ele aprendeu, tá, ele faz sentido. Então, o bônus, ele tem que ser algo, o over delivery, a entrega a mais, ele tem que ser algo que faça sentido para a pessoa, não algo que a gente tem, às vezes, que nem eu vejo muita pessoal de loja, pega coisa que tem parada lá no fundo do estoque e coloca como bônus. Ah, mas se não agrega valor nenhum para as pessoas, por que as pessoas vão querer ter, entende? Então, acho que esse é o grande sentido da entrega. A entrega é percepção de valor, é onde você realmente fideliza o teu cliente, né? Faz sentido, Paulo? Faz todo sentido, né? Tinha um colega, um advogado, ele falou uma vez sobre a entrega dele, eu achei brilhante, né? Ele falou assim que era comum lá no escritório dele ele, né, às vezes os pais, né, levando as crianças, né, para conversar com ele. E aí ele separou lá no quartinho dele, ele separou um agrado lá para as crianças, alguns ursinhos, tal, e ele deixava lá quando o cliente chegava, né, e ia embora, ele entregava um presente para os filhos, né? Então, às vezes, assim, até não tem muita coisa a ver, né? Mas você está agradando o filho do seu cliente, né? Não sei se isso distancia um pouco dessa ideia, porque o cliente não está lá indo buscar, de repente, alguma coisa nesse sentido, né? Ele também fazia uma outra coisa que eu achei interessante, e aí até quero que você comente sobre isso, tá, Júlio? Essas colocações que eu estou fazendo é para você comentar também. Ele escreveu um livro sobre direitos trabalhistas, né? E aí, quando o cliente trabalhista dele ia lá, ou outro de outra área, ele entregava esse livro, né? E perguntava, olha, estou te entregando, tal, a secretária falava, o doutor pediu para te entregar, o doutor falar um pouquinho sobre o que achou, para você falar um pouquinho sobre o que achou desse trabalho dele, ele quer saber sua opinião, tal, e entregava o livro como uma forma, né, de fidelizar o cliente, né? Queria até te ouvir sobre essas duas colocações, o que você pensa sobre isso? Sinceramente, adorei as duas, mas eu gostei mais da criança, bem mais. Por quê? Porque, na verdade, sim, o livro, você não tem uma garantia palpável de que ele vai gerar resultado, uma transformação positiva na vida da pessoa. Ela provavelmente, talvez, ela pegue o livro, leve para casa, bote na prateleira e nunca leia. Agora, o que esse advogado fez com essa criança, com o pai dessa criança, com a mãe dessa criança, trouxe um benefício palpável. E isso é entender o avatar. Porque, veja bem, quando ele faz isso, ele mostra para o avatar que ele valoriza algo que o avatar valoriza, algo que o cliente valoriza. Porque qual coisa o pai e uma mãe valoriza mais do que seus filhos? Nada. Então, quando você cria um benefício, olha como isso é poderoso. Não tem necessariamente a ver com algo relacionado ao serviço. Tem relacionado a um benefício de vida para a vida do avatar. E isso é entender do avatar e não entender de dados demográficos, entende? É entender os gostos, entender aquilo que é prioridade para as pessoas. Então, quando o pai da criança entra lá, aí vamos supor, tem uma salinha de brinquedo lá para a criança ficar brincando. A criança fica lá. O cara diz, poxa, que legal que é vir aqui, entendeu? Você ganha não só a confiança, mas você ganha o coração da pessoa. Porque ela diz que, porra, meu filho também está bem quando ele está aqui, entende? E ele linka, inconscientemente, coisas que são positivas para ele, que é o zelo pela família, que é o cuidado com valores que ele pluga esses valores no profissional, no caso, o advogado. Então, isso é muito poderoso. Isso realmente é entender mais do que dados demográficos, entendeu? Entender se é de 25, de 30, tranquilo.
Mas o que essa pessoa está vivendo na vida dela? Ele é pai, ele é mãe, ele tem preocupações em relação ao quê? Daqui a pouco se sentir, sabe, se sentir confortável faz sentido. Daqui a pouco ter um espaço para a família faz sentido. A gente vê muito acontecer nisso. Por exemplo, eu vou contar uma história que tem total link com isso aqui. Eu conheci um salão, uma história de um salão, é um case de um salão, de um cara que eu acompanho, que acontece, era um salão de beleza, e de repente o volume, a faixa etária, a partir do momento de uma determinada idade, as mulheres paravam de ir nesse salão, paravam de ir, e os clientes não voltavam mais. Aí as novas clientes vinham, mas essas clientes, elas chegavam num determinado momento, elas paravam de vir. Por quê? Daí a pessoa, a mulher, a dona do salão, foi atrás e descobriu o que tinha, e ela viu que é porque essas mulheres se tornavam mães, entendeu? Então elas se tornavam mães, elas paravam de ir para o salão, porque já não conseguiam mais, porque a mulher, para tirar uma tarde para ir para o salão, tem que deixar o filho com o marido, e às vezes o marido é meio mais desastrado com os filhos, já não cuida muito bem, aí a mulher já não confia, já não deixa, já não vai mais. Então o que essa mulher fez? Ela pegou, criou uma salinha, tipo um playgroundzinho na lateral ali para as crianças. E aí, o que acontece? Ela percebeu outra coisa também. Durante a semana, às vezes as mulheres iam, mas no final de semana o volume, porque no final de semana as crianças não estavam na escola, né? E aí as mulheres não conseguiam tirar esse tempo para ir para o salão. Então, o que ela fez? Criou esse playgroundzinho e ela conseguiu manter o movimento nos dias da semana, e não só isso, como também aumentar, tipo, 2, 3 vezes o movimento no sábado. Por quê? Por causa que as mulheres começaram a ir, levar suas crianças e podiam deixar as crianças ali, brincando ali no canto, entende? Olha o quanto isso faz sentido, porque essa mulher não agregou nenhum tipo de serviço, não era um serviço para o cabelo, não era um serviço para a pele, uma maquiagem, nada disso, mas ela agregou algo que é importante para o avatar. E é esse, eu acho que é o principal benefício de tudo, entende? Então, assim, as duas iniciativas são ótimas, mas eu acho que a mais poderosa ainda, na minha opinião, ainda foi a do ursinho, a do brinde ali para a criança, ainda foi mais poderosa do que o livro. Porque o livro, a gente não tem uma garantia de que a transformação vai acontecer na vida da pessoa. Porque o bônus, o brinde, seja o que for, o over delivery, ele não é algo que a gente quer empurrar. Ele é algo que a pessoa sinta uma transformação. Porque não é porque a gente está dando que tem que valer menos, né? Então, às vezes a gente pensa, vou dar um bônus, então pode ser qualquer coisa. Não, tem que ser algo que geralmente gere uma transformação. Essa é a essência. Tem que gerar transformação. Independente se é gratuito ou se a pessoa pagou. Tem que gerar transformação na vida dela. Então, se a pessoa leva o livro para casa, tá aqui, ó, o livro que o Paulo me deu. Ganhei, beleza, botei aqui no lado. Não tive transformação nenhuma na minha vida. Agora, a partir do momento que eu entrei lá e o meu filhinho levou alguma coisa para casa, isso gerou um impacto emocional em mim. Porque eu senti que o meu filho ficou feliz, e se o meu filho ficou feliz, eu fiquei feliz. Gerou impacto emocional, gerou transformação na minha vida. Então, o impacto para mim pode ser maior com o presentinho para a criança do que com o próprio livro, que vai ter todos os meus direitos lá e, quem sabe, me safar de uma causa trabalhista. Veja quanto isso é louco, né? É uma questão de percepção de valor. E percepção de valor está ligada a impacto emocional. Então, acho que isso é o essencial da coisa. Mas muito legal. Júlio, a gente está Paulo, chegando nos momentos finais da nossa live, né? Já pois é. tendo aí 1 hora. Foi pouco, né? Se a gente for ver muitos assuntos, o Júlio Passa, né? tem aí muitas informações para nos passar. Eu fico muito grato, viu, Júlio, por ceder o nosso tempo. Você é uma pessoa que a gente tem muita admiração aí. Obrigado, Especialista em estratégia de gestão para pequenos e médios negócios, e com certeza muitos colegas ouvindo você, seja agora ao vivo, seja depois no gravado, vai poder ter uma noção melhor sobre como gerenciar o escritório, informações que com certeza vão fazer toda a diferença. E o Júlio tem alguns cursos que ele tem desenvolvido que fazem muito a pena, né? Quero também estender aí para os colegas conhecerem o Júlio. E, Júlio, depois eu quero conversar, a gente amadurecer a nossa parceria aqui com a Associação dos Advogados Empreendedores. Claro. Você que tem aí muita facilidade com o empreendedorismo, vai poder agregar muito para a gente aqui, né? Tem cursos que a gente quer trazer aqui para a associação, para o associado, poder estar se desenvolvendo mais, e o Júlio
uma ferramenta importantíssima para tudo isso acontecer. Poxa, vai ser uma honra, cara, com certeza. Paulo, não sei se eu tenho um espacinho, se a galera quiser saber mais sobre o meu trabalho, como é que eu posso divulgar aí para o pessoal os meus links, para o pessoal me conhecer? O que que eu faço para passar isso para vocês aí? Faz o seguinte, Júlio, em banda, a gente pode já deixar anexado no próprio Face, né? A gente pode deixar lá para já direcionando para as suas páginas, né? Ou também para as mídias sociais, para ficar mais fácil esse diálogo, né? Bacana, bacana. Galera, eu sei que a gente está no final e, Paulo, eu tenho duas coisas para falar agora nesse final. Primeiro, para a galera que está ouvindo aí, pessoal que quiser colocar isso em prática de uma maneira fácil, simples e altamente aplicável para o negócio de vocês, vocês podem conhecer os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento chamado Acelerador de Lucros, que mostra como que você constrói toda a estrutura gerencial do teu negócio, de início a final, assim. Então, ele é um treinamento extremamente completo, mas, apesar de ser completo, ele é extremamente intuitivo, rápido e passo a passo. Então, são aulas curtas, direto ao ponto e totalmente aplicáveis para qualquer negócio, inclusive para o negócio de vocês. Então é a maneira. O Paulo, inclusive, já se inscreveu nesse treinamento, conhece ele por dentro. Não sei exatamente agora se você já está fazendo a versão 3.0 ou não. Eu migrei você, mas eu não sei se você já começou ou ainda não. Tudo bem, o usuário está lá. Então, assim, você pode fazer o teu acesso também. Eu vou deixar o link aqui para o Paulo, vou deixar os links aqui. Vocês podem ir lá e vocês podem conhecer. E mais do que isso, Paulo, eu queria te agradecer, cara. Queria te agradecer por esse espaço aqui. Para mim já significa assim, ó, já valeu mais do que tudo poder estar aí falando para os advogados da OAB aí, cara, para a Associação de Advogados. E eu sei que vocês têm um número considerável aí de associados, né? Você me falou. E ter esse espaço aqui para falar com vocês, para mim é uma honra tremenda, tremenda mesmo. Obrigado mesmo, Júlio. E, assim, concluindo a nossa live de hoje, né? Agradecer muito vossa aula hoje aqui, nosso bate-papo foi muito instrutivo. Agradecer também os amigos que estiveram nos acompanhando aqui ao vivo na nossa live. Quero fazer um agradecimento especial ao André, aqui, que trabalha aqui conosco na associação, que está aqui ao meu lado, né? Acompanhando todo esse trabalho. Quero agradecer aí aos advogados que estão sempre conosco, né? Eu vi muitos diretores de ordem entrando aqui, dando aí, nos prestigiando, agradecer muito. Até peço desculpa de não mencionar todos os colegas que nos mandaram mensagem, mas prometo que quando terminar a live a gente agradece individualmente. Né? E estamos juntos aí, vamos fazer outras lives, se assim Deus nos permitir, o Júlio aceitar, e a gente vai trabalhando nesse sentido. Júlio, por hora... Podemos tirar uma foto? Opa, posso tirar uma foto aqui? Vou até ficar mais bonito aqui para a gente tirar essa foto. Eu não vou dizer que vou ficar mais bonito, cara, porque não vai rolar, mas... vai lá. É uma forma de falar, né? né? Aí, fechou. Depois eu vou postar lá no Instagram, vou marcar vocês lá, vou marcar o OAB também. Paulo, eu vou te pedir um negócio, cara. Se for possível, cara, gostaria de ter acesso a essa gravação aqui. Eu gostaria de guardar essa live aqui comigo também nos meus materiais aqui. É possível, será? Com certeza, com certeza. O Benilton está aqui nos ouvindo, já fica aí convocado para passar para o Júlio, por favor. Que maravilha, cara. Obrigadão, obrigado pelo espaço, sucesso para todos vocês, galera. Vou deixar meus links aqui com o Paulo, com o pessoal. Vocês podem conhecer meus treinamentos, meu Instagram, meus materiais. Se vocês não me seguem lá, cara, me segue lá no Instagram. Eu compartilho dicas de gestão e marketing e vendas todos os dias lá no meu feed, mostro o meu dia a dia. E vai ser um prazer ter vocês lá e poder trocar ideias com todos vocês. Me mandam um oi lá, vai ser um prazer, tá? Paulo, brigadão, tá? Um abraço, Júlio. Até mais, Um abraço. Então. Agradeço de coração, agradeço a todos os nossos telespectadores de hoje da live. Um abraço. Obrigado para todo mundo. Valeu. Tchau.